Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, programa voltado a estudar as lições do nosso Mestre Jesus através da visão do Espiritismo, esta doutrina que nos traz a imortalidade da alma, a reencarnação, com todas as suas consequências. Nosso programa é transmitido toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. E deixamos logo aqui o nosso abraço a você e aguardando a sua participação. Basta enviar a sua mensagem, seja através do YouTube ou do Facebook. Nosso programa tem 4 blocos. No primeiro, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No segundo bloco, estamos dedicados a estudar os ensinos de Jesus constantes lá no Evangelho. O terceiro bloco é dedicado ao estudo das cartas de Paulo de Tarso. E no último bloco, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, com seus comentários sobre passagens, trechos do Novo Testamento. Vamos, então, colocar a nossa apresentação de slides aqui na tela, para que você possa acompanhar todos os temas do programa. Desenvolvendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já estamos no capítulo 7. E hoje, item 11, com o título O Orgulho e a Humildade. Esse item 11 faz parte das instruções dos Espíritos e nos traz uma mensagem do Espírito Lacordaire, dada na cidade de Constantina, no ano de 1863, e que Allan Kardec, então, coloca nesse capítulo, que, aliás, traz mais de uma mensagem a respeito desse tema, o orgulho e a humildade. Tema da máxima importância, porque ainda estamos às voltas com o orgulho e a humildade e todos os seus males, todas as consequências de sermos orgulhosos e não humildes. Vamos, então, passar a palavra ao Espírito Lacordaire. A mensagem é longa, então houvemos por bem de separarmos, de escolhermos 2 trechos da sua mensagem, consideramos trechos mais significativos para podermos, então, compreender a abordagem que ele faz sobre esse tema. Vamos, então, ao primeiro texto, quando ele aborda a humildade, e nos diz: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Bem, vamos agora
compreender esta fala do espírito Lacordaire, especificamente falando sobre a humildade, que é uma virtude. É a primeira lembrança que ele nos faz. Virtude que muitas pessoas simplesmente esquecem, deixam de lado, não trabalham o seu desenvolvimento. E ele lamenta que, apesar de termos exemplos belíssimos de personagens na história humana, humildes, como, por exemplo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, entre outros, nós, em grande maioria, não seguimos esses exemplos de homens e mulheres virtuosos e humildes. Mas ele nos lembra que, sem humildade, é impossível praticar a caridade. Por quê? Porque a humildade é que nos leva ao reconhecimento, ao entendimento que somos irmãos. Sem humildade, nós nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, que são incompatíveis com a caridade. Com a humildade, compreendemos que temos que nos auxiliar mutuamente e que a prática do bem é o melhor caminho para termos paz e felicidade. Infelizmente, como ele nos lembra aqui do texto, muitos de nós fingimos que sermos humildes. Ele faz até uma comparação. É como se você tivesse, né, uma feiura, uma deformidade corporal qualquer, e você joga uma roupa por cima, uma máscara, qualquer coisa que vai ocultar aquela deformidade. Mas ela continua existindo. E nós fazemos muito isso. Às vezes temos a aparência da humildade, mas intimamente somos orgulhosos. Mas quando estamos na frente dos outros, fingimos ser alguém que não somos. E ele finaliza o texto lembrando de Jesus, o mestre dos mestres, o ser mais humilde que já tivemos aqui na face da terra, e que precisamos nos espelhar nele, através dos seus exemplos e dos seus ensinos que compõem o Evangelho ou a Boa Nova. E através da humildade é que ele mostrou a sua superioridade espiritual, colocando-se, portanto, acima de qualquer ser humano, como, por exemplo, ele lembra aqui os profetas, ou seja, os médiuns, tá? Do antigo reino de Israel. Humildade é o que estamos necessitados para combater o orgulho. Mas, por falarmos no orgulho, reservamos agora um segundo texto do espírito Lacordaire, onde ele aborda justamente esse vício moral. Então, nesse primeiro texto, ele aborda a virtude da humildade. No segundo texto, que já vamos colocar na tela, ele aborda o vício do orgulho. Vamos então passar a palavra a Lacordaire. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, ao acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador
fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Muito bem, vamos agora fazer o entendimento destas palavras do espírito Lacordaire. O orgulho é o terrível adversário da humildade, porque é a sua antítese, é justamente o seu contrário. E ele nos lembra de uma das bem-aventuranças de Jesus, que abre o Sermão da Montanha, quando ele lembra que o reino dos céus é dos mais pobres, ou seja, é dos mais humildes. Porque, normalmente, aqueles que detêm a riqueza e o poder se acham merecedores do que, na verdade, não merecem, se colocando acima da própria lei divina, e que a sua essência é mais pura. Isso não existe. Ninguém é mais puro do que o outro. Não existe distinção de raças. Isso daí já caiu por terra faz um bom tempo. Mas, infelizmente, a questão do status social ainda faz com que aqueles que estão numa posição melhor, socialmente falando, se considerem melhores do que os que estão na base da pirâmide social. E aí, então, Lacordaire faz uma série de perguntas. Ora, por acaso os nossos corpos orgânicos são diferentes? Não, eles não são. O corpo físico do rico, o corpo físico do governante, o corpo físico do grande empresário é exatamente idêntico ao corpo físico, biológico do empregado, do pobre. Não existe diferença, organicamente falando, entre nós. E Deus não poderia, ele que é a perfeição absoluta, criar duas espécies, duas categorias de seres humanos. Isso não existe. Acima de sermos este corpo, somos espíritos ou almas. E podemos reencarnar sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas, num determinado estado social ou noutro. Podemos, numa encarnação, temos poder e riqueza. E na outra encarnação, temos que trabalhar como meros operários. Portanto, não existe essa distinção perante a lei divina. Por isso, precisamos combater o orgulho que nos perde e desenvolvermos a humildade que permitirá alcançarmos a perfeição mais rapidamente. Aqueles que se deixam levar pelo orgulho e se acham maiores e melhores do que os outros, não encontrarão no depois da morte nem a paz de consciência, nem a felicidade e nem o reconhecimento divino, mas terão que responder por todo o mal que fizeram quando estavam aqui na encarnação, por causa desse orgulho. Trabalhemos conosco, portanto, para desenvolver a humildade que automaticamente combate o orgulho. Tudo isso nós tiramos, então, desta mensagem do Espírito Lacordaire, está publicado no item 11 do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz um belíssimo estudo a respeito do tema orgulho e humildade, e que recomendamos que você leia na íntegra, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, agora vamos mudar de livro,
porque saímos do Evangelho segundo o Espiritismo para mergulharmos no conteúdo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, livro esse escrito por Caibar Schutel. É uma publicação da Casa Editora O Clarim. Neste momento, nós estamos desenvolvendo estudos a respeito dos ensinos de Jesus, que Caibar Schutel coletou, ordenou e comenta na sua obra. Mas nós não estamos pura e simplesmente fazendo a leitura do texto do Caibar Schutel. Nós estamos trazendo o ensino e, a partir desse ensino, estamos, então, fazendo o comentário e utilizando, claro, obviamente, também o comentário do Caibar Schutel. Hoje, o tema é a ressurreição, o Espírito e a lei. Esse é o título do capítulo da obra do Caibar Schutel. Ele vai destacar João Evangelista, ou seja, os versículos 28 e 29 do capítulo 5 do Evangelho segundo João. Quando, então, este evangelista relata o seguinte: palavras de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição do juízo. Estas palavras de Jesus, que foram anotadas por João, elas aconteceram depois da crucificação. Ou seja, quando Jesus ressuscitado, ou seja, Jesus materializado através do seu perispírito, passou 40 dias e 40 noites com os discípulos e demais seguidores das suas lições, para instruí-los e prepará-los para que eles se tornassem os divulgadores do Evangelho. Então, Jesus está reunido com eles e diz que eles não se maravilhassem por ele, Jesus, estar ali, no corpo espiritual com eles. Porque iria chegar a hora, o tempo, em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, todos os seres humanos que se encontram desencarnados, vivendo no mundo espiritual esse ligado aqui ao planeta Terra, que não é apenas um mundo de felicidade, mas também de sofrimento, como consequência do que fazemos aqui na Terra. Então, haverá o tempo em que todos os espíritos ouvirão a voz de Jesus. Ou seja, ouvirão as lições do Evangelho e vão sair da sua condição. Aqueles que fizeram o bem e se encontram desencarnados vão para o que ele intitula ressurreição da vida, ou seja, vão para mundos superiores, onde reina o bem, o amor e a felicidade. E aqueles que estão desencarnados, mas fizeram mal e, portanto, estão em sofrimento, irão para a ressurreição do juízo, ou seja, haverão de iniciar em nova encarnação a reparação dos males cometidos nas existências anteriores, porque ninguém é destinado por Deus para o sofrimento eterno. Ninguém
é castigado para ficar nesse castigo para todo o sempre. Assim como ninguém é destinado à felicidade sem ter feito jus à mesma. Deus é justo, nem premia, nem castiga, não privilegia nenhum dos seus filhos. Por isso, Jesus foi muito claro no seu ensinamento. A cada um é dado segundo as suas obras. Mas também aprendemos com o Espiritismo que a lei divina é lei de evolução, lei de progresso. Ninguém vai ficar estacionado numa felicidade beatífica e sem fazer nada, apenas sendo feliz para todo ou sempre. Como também ninguém vai ficar estacionado lá num sofrimento. Não. A lei divina nos impulsiona sempre para frente e para o alto. Progresso sempre, exigindo o nosso próprio esforço. E, portanto, aqueles que já se colocaram acima da matéria, aqueles que já conseguiram deixar o egoísmo e que já estão no bem e no amor, tem muito ainda o que desenvolver e trabalhar. E é da lei divina que aquele que ascende espiritualmente, que cresce espiritualmente, deve auxiliar os seus irmãos que se encontram na retaguarda. Portanto, não existe beatitude inoperante no mundo espiritual. Já aquele que fez o mal, aquele que cometeu crimes, não terá como castigo uma pena eterna. Pelo contrário, ele receberá de Deus sempre a oportunidade do arrependimento, do remorso e da reparação. Daí, então, uma nova ou novas encarnações, tantas quantas o espírito necessite. Por isso, então, Jesus informa a todos nós: tenhamos calma, nada está perdido. O Evangelho se fará ouvir em todas as consciências e em todos os corações, mais dia, menos dia. Cada um recebendo e compreendendo a mensagem do Evangelho a seu tempo. E aí vai trabalhar. É o que estamos fazendo. Nós, que atualmente abraçamos o Espiritismo e temos, através da doutrina espírita, uma compreensão maior, mais profunda das lições de Jesus, considerado o nosso guia e modelo. Ou seja, soou para nós o Evangelho. Mas precisamos ainda muito nos trabalhar, precisamos muito nos melhorar, e vamos continuar isso no depois da morte. Mas receberemos 100 por 1 pelos esforços do nosso melhoramento e pela semeadura do bem que estamos realizando, que ainda vamos realizar nesta encarnação. Porque Deus é justo. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos, porque Deus é amor e faz vibrar o universo no amor. Deus nos ama. Por isso que aqui na Terra, durante a encarnação, não somos abandonados. E quem diz que aqui na Terra só tem dor e sofrimento, precisa trocar urgentemente as lentes que estão à frente dos seus olhos. Porque não existe apenas dor e sofrimento.
existe também paz, felicidade, bondade. Nós temos tudo isso aqui na Terra. Não nos deixemos levar pelas mídias de comunicação, que ainda trabalham muito em cima do mal, da sua repercussão. Nós precisamos fazer repercutir o bem, que está acontecendo em todos os cantos do nosso mundo, neste exato momento. Aliás, por falar nisso, divulgar a web rádio Cristo Consolador, por exemplo, é um grande bem a ser feito para que mais e mais pessoas no Brasil e no mundo possam receber a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Nós estamos falando apenas em divulgar o nosso programa, mas a web rádio Cristo Consolador. Vamos aproveitar a internet, aproveitar os nossos perfis nas redes sociais para fazer a divulgação do bem. E aí, então, quando desencarnarmos, retornando ao mundo espiritual, nós vamos para o que Jesus intitulou ressurreição da vida. Mas se tivermos ainda algumas manchas no nosso caráter, não há problema, porque vamos para a ressurreição do juízo. Ou seja, vamos fazer uma tomada de consciência e vamos, nós mesmos, solicitar nova oportunidade encarnatória para, então, promovermos o bem. E todos, sem nenhuma exceção, chegaremos. Obviamente que cada um a seu tempo, com a sua caminhada, a sua história, mas todos chegaremos ao estado de espírito puro ou espírito perfeito, do qual Jesus é o nosso modelo. Por isso, então, não nos maravilhemos com essa informação, nem a consideremos uma utopia, algo irrealizável. Calma. Se ainda temos guerras, se ainda temos miséria, se ainda temos injustiça social, se ainda temos criminalidade, etc., nós temos também muito amor ao próximo, bondade, caridade, pessoas e organizações reunindo pessoas que estão promovendo o bem, os direitos humanos e assim por diante. E temos certeza absoluta que o Evangelho, ele vai, sim, orientar todas as pessoas, quer estejam encarnadas, quanto desencarnadas. Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Vai levar tempo? Sim, vai levar tempo. Mas esse tempo pode ser acelerado e isso só depende da nossa postura. Só depende, de fato, de deixarmos que o Evangelho nos transforme a partir dessa informação maravilhosa que o Espiritismo nos dá, que não somos o corpo, nós somos a alma ou espírito imortal e que vai continuar a sua caminhada até chegar à perfeição. E quando chegar a esse estado ou estágio do espírito, estará trabalhando, então, pelo bem de todos os seus irmãos em todo o universo. Semana que vem, nós vamos continuar, então, a estudar os ensinos de Jesus, acompanhando aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel. O capa está aí na tela. Mas o próximo tema, semana que vem, não esqueça, quinta-feira, às 5 da tarde. Já estamos na metade do tempo do nosso programa e agora nós vamos, então, seguir para as cartas
de Paulo de Tarso. Essas cartas compõem o Novo Testamento e estamos fazendo o estudo delas. Aliás, já estamos na reta final, já estamos nas últimas cartas escritas por Paulo e publicadas no Novo Testamento. E nós estamos atualmente desenvolvendo a carta que Paulo de Tarso escreveu ao seu discípulo Tito. Hoje nós vamos ver do capítulo 2, o versículo 7, que já está aí na tela, onde Paulo diz a Tito: sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade. Como já explicamos em programa passado, Tito era um discípulo. Pelo que conhecemos da história, Paulo conheceu Tito com este ainda adolescente e o tomou como discípulo, tendo ensinado a ele o evangelho e a vida de Jesus. Tito já está um rapaz, já está na sua plena juventude, e Paulo, então, o envia às comunidades cristãs, e especificamente para as comunidades cristãs da ilha de Creta. E Paulo, então, depois que Tito viaja, escreve uma carta a ele, que é uma carta, basicamente, do mestre para o discípulo, do pai para o filho, dando orientações morais a Tito. Entre elas, esta, que está aí na tela, que estamos destacando, e vamos comentar hoje. Então, ele escrevendo a Tito, falando a Tito, vamos também nos colocar no lugar de Tito. Sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade. Muito bem. Vamos, então, compreender esta fala de Paulo de Tarso, utilizando os componentes da doutrina espírita. O que podemos esperar dos outros quando de nós mesmos nada de bom pode ser aproveitado? Como querer que os outros melhorem a humanidade se em nós, apesar do espiritismo e do evangelho, nada melhoramos? Não tem como, não é mesmo? Como querer que aqueles que vivem conosco no lar consigam ser honestos, diligentes, organizados, cooperativos, se nós não somos nada disso? Como querer que a humanidade melhore se nós não nos melhoramos moralmente falando? Vamos aqui, para ter uma compreensão ainda melhor, dar um exemplo. A construção de uma casa. Por acaso você já viu o construtor iniciar a obra da casa pelo telhado? Não, não é mesmo? Primeiro de tudo, deve-se fazer os alicerces, porque os alicerces vão sustentar a estrutura. E aí sim, depois de alicerces, colunas, vigas, paredes levantadas, é que vai se fazer o telhado. Portanto, você começa sempre pela base e não pelo teto. Assim também a transformação da humildade, da humanidade. Porque essa transformação é dependente da transformação dos indivíduos. O Espiritismo é muito claro nessa explicação. Porque a humanidade é formada pelo conjunto dos indivíduos. E nós fazemos parte desse conjunto. Portanto, como se diz, temos que ser a transformação
que queremos ver no mundo. Ou seja, a transformação da humanidade começa com a minha transformação. Fazemos parte do todo, e o todo é sempre dependente das partes que o constituem. É um mecanismo perfeito de interações. Eu interajo com os outros, e os outros interagem comigo. Então, eu quero que a humanidade seja mais pacífica, eu tenho que ser pacífico. Eu quero que a humanidade seja menos violenta, eu preciso ser menos violento. Eu quero que a humanidade seja menos corrupta, eu preciso não ser corrupto. Ou seja, preciso dar o exemplo. Eu me melhoro para contagiar os outros para que se melhorem. Porque fácil, e aliás é muito fácil, é exigir que os outros se melhorem, sem que façamos a nossa melhora. Quantas vezes nós nos pegamos ou vemos outras pessoas fazerem determinadas colocações que são equivocadas. Por exemplo, o lar, família. Temos o contato com o Espiritismo e com o Evangelho, e aí então olhamos para os nossos familiares, aqueles que vivem conosco no dia a dia, e dizemos assim: quando é que vocês vão se ligar ao Evangelho? Quando que vocês vão se melhorar? Mas quando falamos dessa maneira, muitas vezes esquecemos de orar para nós mesmos. E eu? Quando estarei de fato ligado ao Evangelho? Quando eu vou me melhorar? Então, não temos que cobrar a melhora dos outros. Temos que exigir a nossa melhora face às lições do Evangelho e do Espiritismo. Muitas vezes, nós simplesmente nos acomodamos em zonas de conforto. E aí, então, transferimos as responsabilidades. Por isso que o progresso moral se faz lento. Mas ele pode ser mais rápido. Mas isso vai depender justamente de nós. Então, nesse sentido, lembre-se, não basta teorizar, não basta discursar, é necessário realizar, fazer e estar sempre com a verdade, como pede Paulo a Tito. E a verdade é uma só: o amor ao próximo, como exortou e vivenciou Jesus, ao nos dizer que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se queremos verdadeiramente sermos discípulos de Jesus, devemos ser modelo do que acreditamos e pregamos em nome do próprio Mestre. Ou, em outras palavras, devemos ser, em todas as circunstâncias, exemplo do que ensinamos. Tito, que é o discípulo a quem Paulo dirige a carta, ele era jovem. Então, temos que reconhecer que a força juvenil, a energia juvenil, necessita de disciplina e orientação segura. Por isso, Paulo escreve a carta a ele. Essa orientação é que vai fazer com que o jovem, com o tempo, consiga gerar bons frutos. Lembremos que o campo a semear das nossas consciências é um campo vasto e precisa de tempo para frutificar. Não é do dia para a noite ou da noite para o dia. Por isso, Paulo pede a Tito integridade e boas obras, porque estava em jogo o cristianismo no mundo, a continuidade do evangelho. E Tito precisava ser exemplo, como nós também precisamos ser exemplo. Fechando, então, este pensamento de Paulo de Tarso, podemos dizer que o discípulo do evangelho
fiel à verdade, mesmo quando sob pesadas acusações deste mundo egoísta, idólatra e materialista, ele será sempre sustentado pelo Mestre Jesus, que por amor jamais deixará o sincero e devotado trabalhador do Evangelho ao desamparo. E é com essa verdade do funcionamento da lei de amor que o discípulo deve continuar, para a frente e para o alto, sem nada temer, a não ser a glória futura do trabalhador que venceu a si mesmo e foi fiel ao mandato que lhe foi confiado. Por isso, o próprio Allan Kardec nos diz da questão de sermos verdadeiros espíritas e, portanto, verdadeiros cristãos. Pensemos nisso com toda a seriedade, repetindo para nós essa fala de Paulo de Tarso ao seu discípulo Tito. Sejamos nós mesmos, modelo de belas obras, íntegros e graves na exposição da verdade, que é a imortalidade da alma e o amor ao próximo. Semana que vem, nós vamos então dar continuidade ainda à carta de Paulo a Tito, mais um ensinamento de profundidade e importância. Antes de irmos para o quarto e último bloco do programa, vamos primeiramente à nossa dica literária espírita. E hoje estamos trazendo a você o livro Verdade e Amor, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de diversos espíritos, entre eles o Emmanuel, André Luiz e outros. É uma obra ligada ao Evangelho, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então está aí a dica literária espírita de hoje, a obra Verdade e Amor, que faz parte das psicografias do nosso querido médium Chico Xavier. É uma obra, tenho certeza que você vai gostar. Vamos agora, então, abrir a quarta e última parte, o quarto bloco do nosso programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, trazendo as suas falas a respeito do Novo Testamento, falas essas que ele realizou no programa No Limiar do Amanhã, que ia ao ar aos sábados à noite pela Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. O programa esteve no ar entre os anos de 1970 e 1974. Mas hoje, infelizmente, não poderemos trazer o áudio original de Herculano Pires. A Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires, que disponibiliza no seu site os áudios do programa, está com um problema técnico no site, e os áudios, neste momento, não estão disponibilizados. Mas calma, nem por isso nós vamos ficar sem a palavra do nosso querido José Herculano Pires. Porque a parte final do programa, que era onde o Herculano Pires fazia o comentário do Novo Testamento, está disponível em texto. Então, se nós não temos o áudio, nós temos o texto. E é o que nós vamos trazer, ou seja, nós vamos fazer a leitura do texto. Hoje, nós vamos, então, trazer o comentário de José Herculano Pires, que ele realizou a respeito dos versículos 42 e 43 do capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Esses versículos são os seguintes. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo já dia, saiu
e foi a um lugar deserto. As multidões procuravam-no e, encontrando-o, queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Comenta então José Herculano Pires. Vamos passar a palavra a ele. Este trecho do Evangelho de Lucas nos revela mais uma vez, porque vários outros trechos também revelam, a universalidade da mensagem cristã. Era necessário que ela se espalhasse pelo mundo, que fosse levada a todos os cantos, porque somente ela, a mensagem do Evangelho de Jesus, poderia preparar a Terra para a sua evolução espiritual. A humanidade terrena, ainda tão apegada às coisas materiais, ainda tão primitiva, ligada à crosta do planeta, essa humanidade necessitava do grande impulso evolutivo que só o Evangelho de Jesus, na verdade, lhe deu. E nós sabemos que, historicamente, isso se confirmou desde que o Evangelho foi pregado e conseguiu realmente atingir numerosas cidades, países, espalhando-se pelo mundo. Desde que isso aconteceu, as modificações que se processaram na conduta humana, na vida humana, na mente humana, na alma humana, foram as mais profundas. O Evangelho renovou o mundo. Esta é a verdade. Enquanto nós encontramos em todas as religiões do passado, e mesmo nas religiões do presente, uma tentativa de transformação do homem que se reduz apenas a alguns elementos e se fixa em determinados pontos da Terra, o Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária. Muita gente diz assim: mas o cristianismo hoje se reduz a apenas algumas áreas da Terra. O cristianismo não cobre todo o mundo. Existem as outras religiões, grandes religiões em países e em áreas bastante vastas, que não são cristãs. Como então aceitar que o cristianismo modificou o mundo todo? É fácil de verificar isso. Basta olharmos para essas regiões, principalmente do Oriente, onde se estendem as grandes áreas que não são basicamente cristãs, e vermos a influência que o cristianismo ali exerceu. O cristianismo criou um novo modo de vida, uma nova concepção da vida, de Deus, do mundo, do homem. Ora, este novo modo de vida, esta civilização que nasceu do cristianismo e que é chamada hoje de civilização cristã, está hoje sendo copiada por toda parte. Em toda parte, a sua influência é indiscutível. A transformação do mundo se realizou, portanto, na linha do pensamento cristão. Quando nós vemos na Índia, por exemplo, o Mahatma Gandhi, que não era um cristão, entretanto declarar que toda a sua doutrina viera do Evangelho de Jesus, e particularmente do Sermão da Montanha. E quando vemos os reflexos que o pensamento de Gandhi teve em todo o Oriente, nós podemos ter um exemplo bem orientador e esclarecedor do poder do cristianismo na transformação da terra, na modificação do homem terreno. A palavra de Jesus, portanto, não podia ficar circunscrita apenas a uma cidade. Ela tinha que ser levada, como realmente foi, para outras cidades, para outros povos, para o mundo inteiro. É justo que lembremos neste momento, ao comentar esse trecho, a figura inominável do apóstolo Paulo,
Foi ele, como sabemos, o grande divulgador do cristianismo, além das fronteiras da Palestina. Foi ele quem rasgou as fronteiras do mundo para levar a palavra cristã a todas as terras, a todos os gentios, como eram chamados os povos não-judeus daquela época. Ora, este exemplo de Paulo é hoje seguido por todos aqueles que procuram, através do Espiritismo, completar a revelação cristã. E quando falamos completar a revelação cristã, não nos atemos ao pensamento nosso pessoal, nem a um pensamento espírita, mas sim ao pensamento do próprio Cristo, quando disse que muita coisa ainda tinha para ensinar aos homens, que eles não poderiam aprender, porque não estavam em condições de compreendê-las, mas que ele enviaria à terra, pedindo a Deus que o fizesse, que enviasse o Espírito da Verdade para esclarecer esses pontos e orientar os homens no sentido mais profundo da verdadeira substância do seu Evangelho. Eis então aí as palavras de José Herculano Pires. Palavras essas que ele utilizou no seu programa No Limiar do Amanhã, comentando o Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 4, versículos 42 e 43. Muito bem. Com isso, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo pela sua companhia, por termos estado juntos aqui neste programa. Lembrando que ele vai ao ar toda quinta-feira às 5 da tarde, mas que os vídeos ficam disponíveis no canal lá no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Basta ir na aba Playlists, localizar a playlist do nosso programa e você poderá assisti-lo a qualquer tempo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter paz na nossa vida, possamos nos encontrar na próxima semana. Um grande abraço a você. Vibrações de paz e de amor. E até semana que vem.